Queridos, bom dia. Na aula passada a gente começou a falar sobre o Egito, né? Essa dádiva do rio Nilo que a gente falou na aula passada. O Egito também chamado de dádiva do Nilo, por causa que dádiva é um presente, né? Por causa que sem o Nilo aquela região, né, não existiria, não sobreviveria. As pessoas não sobreviveriam, porque era uma região desértica, né? Todo mundo sabe que o Egito fica no continente africano, né? Todo mundo sabe que o continente africano tem mais de 50 países. Então, um desses países da África é o Egito, tá? Se você reparar também no contexto aí da história do Egito, você colocar aí, dar um Google aí, se olhar hoje o Egito, ele é, né, bem desenvolvido, né? Uma nação bem rica. Você pode ver as pirâmides do Egito, né, e a cidade bem próxima das pirâmides. A gente, quando lembra do Egito, só lembra das pirâmides, né? Mas é uma civilização bem moderna, bem desenvolvida. Se você quiser, você pode pesquisar aí no Google. Ok, nas aulas passadas a gente falou que as primeiras comunidades, as primeiras pessoas, os primeiros moradores lá do Egito eram chamados de nomos, né? E os líderes dessas nomos eram chamados de nomarcas. Os nomarcas eram os líderes dessas nomos, né? Então era o chefe político, o chefe religioso, né? Tinha todo o poder. Ok. E depois a gente viu que esses nomarcas eles brigavam, né? Pelas águas do Nilo, porque para controlar essas águas do Nilo, né? Porque água é riqueza, né? A riqueza na época, as águas do rio Nilo. E a gente viu também que eles usavam de diques, usavam de aquedutos para, né, controlar as cheias e as baixas, né, do rio Nilo. Ah, ah, Utilizavam, né, bastante para irrigação, a terra bem úmida, né, gerava muito humus, né, que é uma umidificação da terra, a terra bem própria mesmo para ser plantada, né, para ser utilizada. Ok. Depois a gente viu que houve a criação dos faraós, né, que aí são a encarnação do Horus, o filho de Ra, filho do Deus Supremo, Deus Sol Ra. E Horus, essa presença desse Deus encarnado em Faraó. Todos os faraós são esse Deus. Tá? Eles consideram então o Faraó como um Deus, né, um Deus supremo, né, um chefe supremo. Isso é chamado de monarquia teocrática. Monarquia, todo mundo sabe que é um regime político governado por um rei, né, na figura de um rei. E teocrático, teo vem do grego, quer dizer Deus, né? Cracia, poder. Ou seja, o rei, o faraó no caso, era considerado um Deus vivo. Então não se esqueça disso, monarquia teocrática. Tá? No caso do Egito, do faraó, ele era considerado um Deus vivo. Monarquia, a figura de uma forma política que um rei impera, e teocracia, forma de poder de um Deus, né? Então, monarquia teocrática. Ok. Continuando aqui, na página 96, a gente vai ver que o Império Egípcio ele foi dividido em Baixo Império, em Médio Império e Novo Império. Tá? Então, aqui o Médio Império, 2052 a 1539 a.C., a gente sabe que os anos antes de Cristo é do maior para o menor, né? Então, foi desenvolvido aí esse Médio Império. No começo do Médio Império, ele passou por um auge, né? Estava lá no topo, lá. Estava bem desenvolvido o Império, porque os faraós eles brigaram com os nomarcas e eles tomaram o poder dos nomarcas, né? Agora os nomarcas não existiam mais. Agora já tinha sido unificado o Egito. Agora na mão do faraó, né? O faraó nessa época aqui, o Mentuhotep ele se desenvolveu, foi Mentuhotep II, da 11ª dinastia. Ele governou bem, né? Conseguiu aí o seu apogeu, o seu auge do poder, estava lá, ó, bem poderoso, o bichão.
E aí ele desenvolveu bastante o Egito. Nesse período ele conseguiu desenvolver bastante. Mas aí o balde de água fria, 1785 a.C., o segundo período intermediário, quando os Ixos eles invadiram. Já falamos na aula passada que os Ixos eram povos asiáticos, estavam próximos ali, não próximos, a Ásia não é tão próxima assim. Estavam ali na Ásia, né? A Ásia não é tão perto do continente africano, tem que passar ainda pelo Oriente Médio. Mas ok, então esses Ixos, eles estavam invadindo os territórios ali. Eles invadiram esse território egípcio. E com as suas armas de guerra, eles conseguiram, né, dominar os egípcios. Está aqui na página 97, você pode ver aqui as armas de guerra deles, que no caso o livro apresenta as duas armas principais, que eram o ariete e a catapulta, né? Bem famosa a catapulta. O ariete era o seguinte: as cidades fortificadas, cidades da antiguidade, elas todas eram fortificadas com muralhas, né? Portões grandes, portões às vezes de madeira, de ferro, enfim. E esse ariete, ele era, né, um grande, como é que eu posso dizer, fazer uma comparação aqui, um grande, um grande uma grande arma, né, feita de madeira com a ponta de ferro bem forte. Então, quebrava as muralhas, né, quebrava os portões de madeira, de ferro, para poder o exército Ixo entrar na cidade, invadir a cidade. Né? Então, essa era uma das armas que eles possuíam, o ariete. E a catapulta, quem jogou Angry Birds aí sabe que é a catapulta. Jogava lá, ó, pegava um objeto, uma pedra, uma coisa flamejante, né, colocava fogo em na pedra, em alguma coisa e jogava, ó, na catapulta, nas muralhas. Né? Então, um objeto que levanta as coisas e joga. E aí, tá muito bom para ser utilizado, né? Porque aí pode destruir as muralhas da cidade e tudo mais. Ok, então foi assim que eles conseguiram, os Ixos conseguiram dominar os egípcios. Mas aí, em 1539 a 525 a.C., no novo império, os egípcios eles começam aí, né, a reagir, né? Amoses I conseguiu aí expulsar esses Ixos e desenvolver aí o novo império, né? Esse novo império dominou aí a Núbia, a Palestina, a Síria, a Fenícia e os hebreus, né? Então ali povos ali do Oriente Médio, bem próximo. Todo mundo já sabe que o Oriente Médio fica ali bem próximo, tá? Então, os hebreus, eles foram mais, como é que posso dizer, não dominados assim de forma com guerras e tal. Os hebreus, eles começaram a morar no Egito e começaram a ser escravizados pelos egípcios, né? Quer dizer, escravidão, como é que eu posso dizer, acidental, né? Acidental é ótimo. Eles estavam no território deles, mas mesmo assim eles quiseram ir morar no Egito. E aí os egípcios começaram a escravizar os hebreus, né? Que são os descendentes aí dos judeus, todo mundo sabe, né? Ok. Então aqui na página 98 está mostrando o tamanho do império, da expansão do império egípcio. Veja aí, ó, de verde, está bem grande aí. Dominou aí os hebreus, dominou os assírios, né? Ó, tem a atividade da página 99, você vai fazer e vou já passar da outra página também. Tem a dica de filme, muito bom, Êxodo, Deuses e Reis. Se você puder aí assistir, fazer um resuminho também, é muito bom. Pode me enviar também, que serve como nota, tá? É muito bom esse filme. Ok, então aqui na página 100 a gente já vê que a sociedade egípcia ela já está se organizando melhor. O império estava, né, no auge, no apogeu, estava o novo império, então começou a se desenvolver melhor. A gente sabe que no topo dessa pirâmide estava o faraó, depois os sacerdotes, depois os soldados, escribas, artesãos, camponeses e escravos. Vou já ficar de um por um. Então, a sociedade egípcia ela era hierarquizada
estamental e sem mobilidade social. Calma lá que eu vou já te explicar, né? Estratificada. Estratos é isso que eu acabei de falar aqui para você, a pirâmide social, a distribuição da sociedade em camadas sociais, né? A gente não tem classe A, classe B, classe C, classe D, não tem os ricos, a classe média, tem os pobres e tem os miseráveis. Pois é, nossa sociedade também é estratificada, dividida nessas camadas sociais. Então, toda a sociedade é assim, né? Se acostume, porque sempre quando a gente for estudar, que eu vou pedir, faça pirâmide social, né? É isso que eu estou falando, dessa estratificação, desses estratos. Você vai dizer as camadas sociais. Quem era o rico, quem era a classe média, quem era o pobre, quem era o miserável. Enfim, então, estratificada, né? Sociedade egípcia era estratificada, dividida em camadas sociais, hierárquica. O que é hierarquia? A hierarquia é o mais forte mandando no mais fraco, né? Não tem hierarquia aí dentro da sua casa? Quem é que manda aí? Seu pai ou sua mãe? Então, na maioria das vezes é a mãe, né? A hierarquia aqui. A mãe manda no pai, o pai manda no filho, o filho manda no cachorro. Então, essa é a hierarquia, né? O poder do mais forte mandando no mais fraco, né? E sem mobilidade social, ou seja, quem nascia rico morria rico, quem nascia pobre morria pobre, na época aqui no Egito, né? Hoje não é mais assim, graças a Deus você pode estudar, melhorar de vida, né? Mas antes não, antes não tinha mobilidade social, a pessoa na classe que ela nascia, ela morria, né? Hoje, graças ao estudo, você não precisa morrer pobre. Se nasceu pobre, você pode ter como estudar, batalhar, conseguir, né, uma vida melhor. Ok. Então, olha só, os escravos geralmente eram de outros povos, né? Escravizados, escravos de guerra, né? E existia também escravidão por dívida, né? Então, um egípcio devesse o outro egípcio, ele poderia escravizar para pagar a conta. Ou o Egito dominar outro povo, como foi o caso dos hebreus, dominar, escravizar. Esses escravos construíam lá as obras públicas, né? Eram obrigados a construir as pirâmides, sem ganhar nada. Depois, os camponeses, né? Os camponeses, eles trabalhavam para comer, mesmo. Trabalhavam para sobreviver, né? Podiam ter um saláriozinho, nesse sentido de salário comida, né? Ó, trabalho aqui, você vai ganhar a sua comida de agora, sua porção, sua ração de hoje. Né? Então eles podiam, né, construir os canais de irrigação, construir as coisas, trabalhavam nas terras do estado, basicamente para sobreviver mesmo. Os soldados tinham uma boa participação na sociedade, eram importantes. Primeiro não eram a guarda-costa do faraó, depois começaram a se desenvolver mesmo os exércitos, né, para defender o Egito. Eram bastante importantes, poderiam ser recompensados até com ouro, né, dependendo aí do seu papel de destaque. Os sacerdotes eram bem importantes na sociedade, porque eles é quem preparava a mumificação, né? Transformava os faraós em múmias quando eles morriam, né? Faziam os rituais para os deuses. Enfim, lá na atividade você vai caracterizar cada um, fazer igual eu estou fazendo aqui. Os funcionários públicos e artesãos, né? Eram bastante importantes também, trabalhavam, né? Faziam produtos como cestos, barcos fluviais, vasos de cerâmica, enfim, né? Objetos de decoração para o faraó e para os deuses. Os escribas, né? Escribas, é quem escreviam as leis, cobravam os impostos, né? Escreviam as ordens do faraó, eram bastante importantes também na sociedade. Os comerciantes, né, eram importantes também. Com o excedente, a sobra da produção, começou a gerar aí essa profissão de comerciante. E os faraós, que eram o bambambam, o manda-chuva, né? Os monarcas teocráticos, os todo-poderosos, né? Considerados como deuses vivos. Ok, até a próxima. Fica aí para você fazer essa atividade
da página 99 e da página 102 e 103, tá? Recebo até quarta-feira, tá bom para vocês? Tudo de bom.